Várias programações, Deus tem nos abençoado enquanto igreja, com vários dons, talentos e oportunidades, e nós, na medida daquilo que nos couber, que possamos aproveitar tudo isso e fazer parte de toda essa trajetória, de todo esse empenho que tem sido lançado aí como desafio, que possamos ser também mantenedores, auxiliadores, ajudadores, para que o reino do Senhor, o nome de Jesus seja propagado. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Eu fui desafiado a compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre arrependimento e espero que o Senhor nos leve a compreender as Escrituras da maneira que precisa ser compreendida, e que o Senhor ministre no meu coração e no seu coração, e que possamos sair daqui transformados pela palavra do Senhor. Hoje um dia especial para mim, um abraço aí para minha esposa que está trabalhando. Eu completo 18 anos de casado, agora eu sou maior idade em casamento, né? E Deus tem nos abençoado. Para quem conhece um pouquinho assim daquilo que nós temos vivido, eu e a minha esposa, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado. Enfrentamos algumas questões na saúde durante a nossa trajetória, mas em tudo isso o Senhor se mostrou fiel, o Senhor se mostrou um Deus que cuida, o Senhor se mostrou um Deus que zela, e que nós possamos, em nome de Jesus, continuar servindo Ele com muita alegria no nosso coração. Gostaria que você fechasse seus olhos por alguns instantes, que você se colocasse na presença do Senhor, que você começasse a falar com Ele. Nós já tivemos um tempo de louvor e adoração tão maravilhoso. Gostaria de agradecer aí o pessoal que nos ajudou aí com o culto, a Sara, a Gisele, o Maicon, e que você pudesse agora se conectar com o Senhor, não só esse pessoal que nos ajudou, o pessoal do louvor, o pessoal da mesa de som, data show, enfim, que você começasse agora a se colocar na presença do Senhor, pedindo para que Ele fale com você nessa manhã. Às vezes nós chegamos aqui um pouco esbaforidos, ou como o Maicon disse, preocupados com o dia de amanhã, mas que nesse momento que você possa estar conectado com o Senhor, que você peça a Ele que fale contigo, que toda preocupação, que toda ansiedade, que tudo aquilo que às vezes tenta roubar a presença do Senhor, que você possa, em nome de Jesus, mandar fora todo pensamento negativo, tudo aquilo que às vezes é uma seta maligna, e que você possa se preparar o seu coração, o seu espírito. Pai, nós te adoramos, ó Deus, como nós iniciamos esse culto desde o primeiro momento. Nós te exaltamos porque Tu és digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, nós estaríamos totalmente perdidos. Se não fosse o Senhor agindo aqui nesse lugar, nós faríamos somente uma reunião, mas nós estamos aqui, ó Deus, porque nós te amamos e sabemos que o Senhor espera de nós uma resposta, assim como foi esse tema do tabernáculo. O Senhor espera de nós que nós possamos nos adentrar no Santo dos Santos e adorar o Teu santo nome. Então eu te peço, Espírito Santo, nos conduz essa manhã, traga mesmo um renovo para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso espírito, que possamos sair daqui cheios da Tua presença, entusiasmados com aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor fará. Senhor, eu peço em nome de Jesus que os Teus anjos agora venham ministrando em cada vida, que toda preocupação, que tudo aquilo que tenta roubar a Tua presença, parta em retirada em o nome de Jesus. Nós não aceitamos aquilo que não é do Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos conectar em Ti. Fale conosco essa manhã, Senhor, eu que eu te peço em nome de Jesus, amém? Então assim, pessoal, eu tenho meditado nesses dias a respeito de arrependimento,
parece que é algo tão comum no nosso cotidiano, no nosso meio. Nós já aprendemos sobre isso e às vezes eu vou dizer por mim, eu faço algumas leituras teológicas buscando sempre uma compreensão maior da palavra e às vezes isso acaba nos levando para outros pensamentos e nós acabamos deixando para trás aquilo que é o básico, se assim eu posso dizer, que é o que? Nos arrependermos. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E nós precisamos nos arrepender dos pecados. Quando nós falamos sobre corpo, quando nós falamos sobre igreja, quando nós falamos sobre comunidade, e aí eu só vou abrir um parênteses aqui bem rapidamente. Se você, eu vou dizer por mim, quando eu chego num lugar, geralmente eu procuro um lugar um pouco mais afastado, um pouco mais sozinho. E às vezes, durante a ministração, o dirigente ou o pastor vira e fala assim: procura alguém, dê um abraço. Você procura quem? Uma pessoa que você conhece ou uma pessoa que você não conhece? Hein? Geralmente você procura uma pessoa que você tem mais afinidade. Você dá uma olhadinha assim: opa, conheço ali. Nossa, irmão, que bênção. Nós temos certa barreira de relacionamento. Eu tenho certa barreira de relacionamento. Mas pensa comigo, se nós somos um corpo, o corpo se relaciona bem um com o outro, sim ou não? Amém? Então nós precisamos mudar um pouco a nossa mentalidade a respeito de corpo. Mudar a nossa mentalidade a respeito de igreja, como corpo de Cristo. Nós temos um pré-julgamento muito forte, nós temos um pré-julgamento latente nas nossas vidas, nós temos um senso de justiça muito grande, porque eu vou dizer por mim, muitas das vezes eu sento no meu troninho de julgador e começo a apontar para alguns erros, para algumas falhas de algumas pessoas que nós acabamos percebendo, e muitas das vezes nós nos esquecemos que nós somos pecadores, que nós temos falhas, que nós pisamos na bola, que nós precisamos nos arrepender. Às vezes nós trazemos uma conotação muito grande a respeito da falha do outro, e a Bíblia vai dizer que acabamos nos tornando como hipócritas nesse ponto, porque nós ficamos preocupados às vezes com o cisquinho que está no olho do irmão e esquecemos da lenha ou da floresta que está nos nossos olhos. Nós conseguimos maximizar às vezes o erro de uma pessoa e queremos que o nosso erro seja minimizado. Queremos misericórdia, queremos compaixão, queremos que a igreja nos acolha, mas quando alguém pisa no nosso pé, nós queremos justiça, queremos julgamento, queremos condenação. Muitas das vezes isso se torna uma barreira, não só como um corpo, mas dentro da nossa própria casa, dentro dos nossos relacionamentos, dentro da empresa, dentro do colégio, dentro da faculdade, dentro do nosso ciclo de amizade. Às vezes alguém nos fala alguma coisa atravessada e a gente fica meio emburradinho. Às vezes nós falamos alguma coisa atravessada e queremos que a pessoa receba aquilo, mas afinal de contas, eu falei só a verdade. Não falei nada mais do que a verdade, mas existem formas e formas de se falar. Existem momentos de colocar a nossa opinião. E muitas das vezes nós tropeçamos com um olhar, tropeçamos com um pensamento, tropeçamos com as nossas palavras, tropeçamos com as nossas atitudes, tropeçamos com a nossa vestimenta, tropeçamos com aquilo que estamos ouvindo, com aquilo que estamos vendo, com aquilo que estamos falando, com aquilo que estamos sentindo. Mas quando é conosco, Senhor, misericórdia, tende misericórdia de mim. E o Senhor tem misericórdia. Mas quando é com o outro, Senhor, oh Deus, pesa a tua mão.
faz aquela oração poderosa, forte, faz justiça, Senhor. E Deus é um Deus justo, claro que é. Toda ação, ela gera uma reação, e toda semente que lançamos, ela vai gerar um fruto. E a Bíblia vai dizer que não pode uma árvore produzir, quando é uma árvore boa, produzir um fruto ruim. Quando é uma árvore ruim, produzir um fruto bom. Então nós temos que nos antenar com as nossas atitudes. E daí, dentro desse contexto, arrependimento vem da palavra grega metanoê, que significa mudança de mente, mudança de coração ou mudança de atitude interior. Nós estamos no mês de setembro, novo de Deus em nossas atitudes. Então, o que eu queria falar com vocês essa manhã é justamente a atitude de arrependimento. E aí continua dizendo, sendo a atitude interior ou o coração o agente determinante do comportamento de uma pessoa, o arrependimento requerido pelo Evangelho é fundamental para que ela tenha uma nova maneira de viver. Então, é uma mudança de atitude que gera em nós uma nova maneira de viver. Continua dizendo, o uso da metanoê no Novo Testamento é muito influenciado pelo significado do termo equivalente ao hebraico, que é sub, não sei como que pronuncia, usado no Antigo Testamento, que significa voltar, converter, uma mudança básica na motivação e na vida de alguém. Então, preste atenção comigo, uma mudança de atitude, e agora nós estamos dizendo uma mudança, um arrependimento de motivação, o motivo, aquilo que me impulsiona. Desse modo, vemos que o arrependimento é uma mudança positiva na atitude e na motivação. Atitude e motivação. Sabe o que eu acho fantástico? Porque às vezes nós podemos mudar a nossa atitude, mas a nossa motivação continua corrompida. Às vezes nós fazemos carinha de bonzinho, mas no nosso interior está corrompido. Às vezes, pessoal, nós usamos uma máscara de boa aparência, mas o nosso interior, aquilo não está refletindo a máscara que eu estou colocando. Na minha casa, eu e a minha esposa, nós temos um combinado e nós falamos um para o outro, e desculpa até a terminologia, que é nos despir um para o outro. Que é o quê? Nós abrirmos o nosso coração um para o outro. Isso é algo que eu pratico na minha casa. Não estou dizendo que isso é uma fórmula que você tem que seguir. Me entendam bem. Mas é algo que eu pratico na minha casa. E em determinados momentos eu preciso falar com a minha esposa, eu preciso pedir a ela para que ore por mim, para que me cubra em oração, para que os meus pensamentos ou os meus olhos não me roubem, não me desviem da presença do Senhor. Agora, vou dizer uma coisa para vocês, eu ter que pedir isso para ela, vocês acham que é algo confortável para mim? Jamais, não é algo confortável. Mas ela ora por mim, nós oramos juntos e continuamos a caminhada. Às vezes sou duro com as palavras, às vezes nós como pais excedemos com os nossos filhos, e a Bíblia vai dizer que os filhos devem honrar os seus pais, mas os pais não podem provocar a ira dos filhos. E tudo isso, pessoal, às vezes no excesso, mesmo na vontade de querer acertar, nós acabamos tropeçando e acabamos ferindo uma outra pessoa, e precisamos nos reconciliar, precisamos ajustar, precisamos nos despir. E isso tudo, às vezes, não é feito de uma forma qualquer. Graças a Deus nós temos os pastores,
nós temos ajuda psicológica, terapêutica. Não estou dizendo que você agora precisa chegar para, às vezes, uma pessoa que você cometeu um equívoco e falar assim, me desculpe e tal. Se Deus ministrar no seu coração, amém, mas existem formas de se fazer tudo isso. E se você às vezes precisa de ajuda, peça ajuda. Nós, homens, temos um superego um pouco mais aguçado, porque nós não queremos demonstrar às vezes as nossas fragilidades. Peça ajuda. Procure seu líder, procure os pastores, procure ajuda. Mas nós não podemos manter uma aparência de que está tudo bem, sendo que a nossa motivação, ou o nosso coração, ou às vezes os nossos sentimentos não estão tudo bem. Nós somos seres tridimensionais, corpo, alma e espírito, e o Senhor quer nos encher por completo. Em nome de Jesus. E aí, em 2 Samuel, no capítulo 12, vai narrar o encontro do profeta com Davi. Se você ler o capítulo 11, você vai perceber toda a história de Davi, quando ele não vai à guerra e ele está ali andando no palácio e de repente ele olha Betseba que está ali tomando banho, aquilo enche o coração dele, ele acaba tendo um relacionamento com ela, e aí ele pede para o seu comandante chamar o esposo dela, ele arma, ele faz toda uma armação. Se você ler o capítulo 11, você vai ver que, e também não estou aqui para julgar Davi, mas você percebe que há toda uma articulação por parte dele, pega o homem, traz ele para cá, deixa ele ficar com a tua esposa. E aí ele fala assim, não posso fazer isso, porque os meus companheiros estão em guerra. Como pode eu vir aqui me deleitar se os meus companheiros estão em guerra? Eu preciso voltar para a guerra. Davi então embriaga ele não vai para a sua casa. Davi então chama o comandante e fala o seguinte, bota ele lá na frente de batalha. E aí então ele é morto. Então houve toda uma articulação por parte de Davi. A Bíblia vai dizer que do nosso coração, o nosso coração, ele pode ser uma fonte de bênção ou de maldição, e a nossa mente. Então, quando você conecta, vamos dizer assim, com algo que é errado, aquilo começa a ir produzindo algo na sua vida. E nós precisamos nos manter conectados com o Senhor. Davi, então, ele experimentou tudo isso. No capítulo 12, quando o profeta o confronta, no versículo 13, vai dizer o seguinte: então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Eu acho fantástico, porque Davi, ele não tem meias palavras, em que pese a Bíblia escancarar todo o erro de Davi. Quando Davi é confrontado, ele reconhece o seu erro. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade enquanto seres humanos. Se não for a graça do Senhor sobre a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, nós estaríamos totalmente perdidos. A Bíblia vai dizer para mim e para você, vigiai e orai. Nós temos que vigiar, nós temos que orar, mas se não for a intervenção do Senhor na nossa vida, nós cometemos atrocidades. Às vezes eu brinco com o pessoal da célula, brinco com os meninos, eu sei a minha natureza, eu conheço de onde eu saí, eu sei o que eu fiz, eu sei o monstro que há em mim se não for o Senhor Jesus, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu tenho vontade de fazer. E às vezes eu brinco, eu falo assim, tem um pecado em mim que é muito latente. Brinco não, é verdade, eu solto uns palavrão de vez em quando, falo assim, meu Deus, como é que pode, Senhor? Como é que pode um cara que solta palavrão vir aqui na frente ministrar uma palavra para a igreja? E você acha que eu já não falei isso com o pastor? Eu falei, pastor, como é que faz?
E aí, sabe o que me vem ao coração? Que não é por mim, é pelo Senhor. Não sou eu, é a palavra dele. Então, que a palavra dele possa produzir fruto na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Então, Davi, ele reconhece o seu pecado e ele fala: o Senhor, Natan responde para ele: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas há toda uma consequência para a atitude de Davi. Você pode continuar lendo capítulo 12. Então, o que percebemos é que não se trata pura e simplesmente de um erro por parte de Davi, mas Davi arquitetou e maquinou todo um esquema no capítulo 11, e aí então ele é confrontado e ele se arrepende. Em 1 Coríntios, no capítulo 21, nós vamos ler versículo 1, depois nós vamos pular para o 7 e para o 8. 1 Crônicas, capítulo 21, então 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, vai dizer o seguinte: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Versículo 7, então, Davi faz uma contagem do povo, aquilo não soou bem, Deus não se agradou daquilo. E aí no versículo 7 fala o seguinte: essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Versículo 8, então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Se você perceber no versículo 1, Satanás armou. E às vezes Satanás arma um cenário, arma um palco, e nós acabamos nos tornando marionetes e acabamos entrando dentro daquela cena que foi armada por Satanás. Mas glória a Deus que nós temos hoje um advogado justo e fiel, que intercede por nós junto ao Pai. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei que há um Deus com os braços abertos para te trazer de volta. Eu fiz uma meditação a respeito do filho pródigo, e eu acho espetacular o pai esperar a volta do filho. E quando o filho volta, o pai não fica assim: por que você fez isso? E aí, mas por que você pisou na bola? O pai o abraça, o pai muda suas vestes, pai lhe dá uma sandália, pai coloca um anel, acolhe o filho, traz ele para dentro, chama todo mundo, faz uma festa, o irmão que estava na casa fica emburradinho, o pai fala com ele e no final diz o seguinte: era importante nós nos alegrarmos porque esse meu filho estava morto e reviveu. Há um caminho de volta para a casa do Pai. E se tem algo que tem ardido no meu coração, é de nós nos voltarmos para o Senhor. Não adianta eu querer ganhar o mundo inteiro se eu não arrumar a minha casa. Às vezes nós cantamos aqui: essa casa é sua casa, pode entrar, mas a nossa casa interior, ela está bagunçada. E às vezes nós não queremos arrumar a nossa casa interior para receber o nosso convidado. Me perdoem, pessoal, se a palavra ela acaba mexendo um pouco com a gente, mas é a palavra do Senhor. Vocês não sabem o quanto eu reluto às vezes para compartilhar alguma coisa.
Mas antes de falar com a igreja, Deus fala comigo, fala ao meu coração. E eu espero que em nome de Jesus, nós sejamos uma terra fértil, onde essa palavra vai ser lançada e ela vai produzir muitos e muitos frutos. Mas muitos frutos. Frutos que vão mexer. Frutos que vão impactar. Frutos que vão servir de testemunho para a edificação do nome do Senhor. Em Salmo 51, Davi escreve esse salmo depois do episódio de Betseba. No versículo 5 vai dizer: sei que sou pecador. Davi dizendo isso. Desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi reconhecia que ele era pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, pessoal. Não há super-homens, não há mulher maravilha. Todos pecamos. Todos. Não é assim, fulano pecou, eu sou santinho. Não, Beltrano pecou, nossa, você viu o pecado? Não, todos. Antes de jogar a pedra no outro, olhemos para nós mesmos. E aí, 1 João capítulo 1, versículo 8 e 10 fala assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Caramba, isso é muito forte. É forte demais. É você querer enganar Deus, falar assim: nossa, eu sou santinho. Deus, eu acho que o senhor está meio errado. É forte demais. E a sua palavra não está em nós. Então, nota-se que precisamos reconhecer a nossa fraqueza, e nos reconciliar com Deus. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim: portanto, confesse os seus pecados uns para os outros, e orem uns pelos outros. Para quê? Para serem curados. Curados, pessoal. Na psicologia, para quem trabalha nessa área, na terapêutica, para quem trabalha nessa área, existem uma série de doenças psicossomáticas, que são doenças da alma, angústias, e isso acaba refletindo para o corpo. Você acaba adoecendo. Doutor Marcelo, pastor Marcelo, doutor e pastor, está aqui, e ele pode dar uma aula para nós a respeito disso. E se levantarmos aqui uma enquete, provavelmente algumas pessoas sentiram no seu organismo reflexo de algo psicológico. Por exemplo, eu passei por um momento estressantíssimo no ano de 2000, muito estressante no trabalho. A minha imunidade baixou, eu comecei a sentir caroços no meu corpo. Psicológico refletiu no corpo. Então, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos curará, física, espiritual e emocionalmente. Às vezes existem enfermidades físicas que são reflexos de algo espiritual, e precisamos nos achegar a Deus, nos humilharmos diante da presença do Senhor, nos arrependermos, uma atitude de arrependimento. Em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 12,
Antes de falar de Timóteo, só gostaria de frisar novamente o texto anterior que nós lemos a respeito de confessar os pecados uns para os outros. Procurem pessoas confiáveis, procure ajuda. O Espírito Santo, ele nos direciona. Não dá para nós falarmos com pessoas que, infelizmente, querem somente a informação para pulverizar, querem somente uma informação para descobrir a vida do outro. Estão me entendendo? Tá tranquilo? Estamos caminhando? Amém. Então, voltando aqui para o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, vai dizer o seguinte: apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente, olha o currículo, fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Dessa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O pior, o apóstolo Paulo está dizendo. Eu sou o pior deles. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Quero te dizer uma coisa: não é o fim. Não é o fim. Não sei o que você enfrenta, para quem está nos assistindo, mas eu quero declarar algo que eu sinto aqui no Espírito. Não é o fim. Não é o fim, não acabou. Enquanto há vida, há esperança. Se agarre a essa esperança, que é Cristo Jesus. Se entregue a Ele de todo o seu coração, se arrependa. Busque Ele. Não é o fim. Eu creio que Deus há de fazer algo na sua vida, na minha vida, que vai engrandecer o nome do Senhor. Em nome de Jesus, não desista. Ainda que haja acusações contra a sua vida, ainda que haja apontamento de dedo, mas eu quero te dizer, não desista, porque Deus não desiste de você. Não abandone os caminhos do Senhor, porque Deus jamais te abandonará. Não se afaste da presença de Deus, porque é a presença de Deus quem vai te ajudar. É a presença de Deus quem vai te cobrir, é a presença de Deus quem vai te salvar, é a presença de Deus quem vai te levar a experimentar muito mais do amor dEle. Então não desista. Está difícil? Não desista. Não abandone, não chute o balde. Quase que eu falei outra coisa. Misericórdia, não chute o balde. Em nome de Jesus. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 11 e 14, nós já estamos caminhando para o final. Eu quero só ler mais alguns versículos aqui com vocês, e depois eu gostaria de ter um tempo de oração. Em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 11 e 14, e perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Só para nós darmos uma contextualizada. Nesse momento Saul havia sido ungido rei. O profeta vira para ele e fala o seguinte: vai em tal lugar,
depois de 7 dias eu vou aparecer ali e nós vamos sacrificar ao Senhor. Saul então estava num momento de guerra, num momento de batalha. A Bíblia vai dizer que o exército inimigo estava se armando, aquilo começou a trazer uma aflição para os servos de Saul, o povo começou a se dispersar. Saul então, levado pela circunstância, e Deus me falou muito isso há umas 2 ou 3 semanas atrás, de agirmos na necessidade, de agirmos às vezes na precipitação, de agirmos às vezes levado por um momento de pressão, tomarmos uma atitude rápida. Eu sei que algumas decisões nós precisamos tomar rápida, mas outras decisões nós não precisamos tomar no calor da emoção. E Saul estava enfrentando todo esse cenário, e a Bíblia vai dizer, então, perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micamás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Nós não precisamos fazer aquilo que Deus não pediu para fazermos. Entendem isso? Não precisamos fazer aquilo que Deus não pediu para você fazer. Ah, mas eu queria tanto fazer. Não, o maior interessado é Deus. Deus trouxe a direção? Amém. Deus não trouxe a direção? Amém. E aí eu quero falar da segunda atitude. Espera no Senhor. E continua o texto. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo os mandamentos que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. Por quê? O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Pergunto para vocês, quem é esse homem que Deus achou? Davi. E o que nós falamos de Davi? 2 exemplos de Davi. Davi nunca pecou. Davi, cara padrão. Então Davi pisou na bola. E eu ouvi um negócio esses dias que, vou dizer para vocês, explodiu na minha mente. Não se tratava do pecado de Davi, mas se tratava da compreensão de Davi, ou se tratava da atitude de Davi ao arrependimento. Não se resume no pecado de Davi, mas o lance foi a atitude de Davi reconhecer o seu pecado e se arrepender. Esse é que foi o X da questão. A atitude de Davi em se arrepender. A mudança de atitude e de motivação de Davi. A mudança de mentalidade de Davi. Saul agiu na precipitação. Se você ler o texto antes, você vai ver que Saul acaba de sacrificar. Quando ele acaba de sacrificar, o profeta chega lá. E aí? O que aconteceu? Falei assim, cara, você não chegava, eu fiquei muito angustiada e eu fiz. Mas eu não falei que eu ia vir? Olha, o povo começou a sair, todo mundo, e aí eu me senti obrigado. Deus já falou para você esperar alguma coisa, sim ou não?
É fácil esperar? Uma atitude estranha, né? Porque quando a gente fala em atitude, a gente quer ação. Atitude, pá, vamos aqui, vamos ali, atitude. Sangue nos olhos, vamos lá, conquistar, atitude. Aí de repente Deus fala assim, espera, descansa. Aí você fala, não, mas que atitude estranha. Vou descansar. E descansar não é pôr um chinelinho havaiana, uma bermudinha e falar assim, segunda-feira não vou trabalhar porque Deus falou que é para descansar. Não é nesse sentido não, pessoal. Ah, Deus falou para descansar para quem está estudando, então não vou estudar para a prova não. Quem está na faculdade, não vou estudar não, afinal de contas Deus falou para descansar, está suave. Então pronto. Estou crendo na sua palavra, Senhor. Não é isso, mas é descansar. É continuar fazendo aquilo que você está fazendo. E a Bíblia vai dizer para mim e para você, que tudo que fizerdes, façamos como se fosse para o Senhor. Se Deus tem uma promessa para a sua vida, eu creio que Deus vai cumprir essa promessa. Quando? Não sei. O que eu faço? Descansa. Espera. Espera em Deus. Senhor, como é que eu resolvo isso? Não sei. Confie em Deus. Senhor, como que eu controlo a minha ansiedade? Me busca. Então, igreja, eu sei que Deus é maravilhoso, mas Ele espera uma atitude da nossa parte. Ele espera nos achegarmos até Ele, em nome de Jesus. Pessoal do louvor, se puder me ajudar aqui. Em Colossenses, no capítulo 13, capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A oração que nós denominamos como Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, versículo 12 e 15, vai dizer assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Forte isso, né, pessoal? Eu quero ser perdoado, mas eu não quero liberar o perdão. Eu quero que as pessoas me compreendam. Eu quero que as pessoas me acolham. Eu quero um abraço amigo no dia que eu pisar na bola. Mas se alguém pedir um abraço, Deus me ajuda. Queremos jogar pedras, mas jamais queremos ser apedrejados. Existe um ditadozinho que fala assim, cuidado que a vitrine é de vidro. Gostamos demais de apontar o erro do outro. Poucas vezes reconhecemos nossos erros. E quando eu falo de erro, você pode ler a Bíblia. Às vezes nós trazemos uma conotação para o vício ou para a imoralidade, mas o erro não se resume só nisso. O erro se resume em rodinhas, em discriminação. O erro se resume em comer demais. O erro também pode ser uma mentira. Sabe aquela mentirinha para dar uma ajeitada na parada? Tipo assim, não quero ficar mal com ninguém, então... aquela ajeitadinha. Aquela passadinha para trás no outro, no negócio.
vou ganhar mó dinheiro aqui, pá. Vou falar o defeito não, o cara quiser vai lá e olha. Estou vendendo. Então, pessoal, é ser transparente, ter atitudes condizentes com a palavra de Deus, é sermos pessoas comuns, que reconhecem as nossas limitações e que temos a humildade de pedir perdão e de perdoar. Quando eu leio esse texto, em que fala assim, da medida que vocês perdoardes, Deus também os perdoará. E se vocês não perdoarem, Deus não vai te perdoar, gente. Isso é muito forte. Agora, você pisou na bola com uma pessoa, aí você chega lá, pede perdão, já quer que ela escancara um sorriso também, e tudo bem, deixa Deus agir. Há um processo de cura interior, cura da alma, cura espiritual. Dê um tempo, deixa Deus agir. Também não é resolver na força do seu braço. Entendem isso? Que há sempre um equilíbrio. Sempre um equilíbrio. Eu vou esperar em Deus, e aí eu vou cruzar meus braços. Se eu preciso de uma porta de trabalho, deixa o currículo e espere em Deus. Mas você teve a sua atitude. Se eu preciso de um tratamento médico, Deus pode curar? É claro que pode curar. Eu já experimentei. Mas se eu posso ir ao médico, eu posso buscar os recursos e Deus usar os médicos e os medicamentos, que é algo que Deus colocou no homem, sim. Desculpa até não pedir permissão, mas a anúncia está aqui, glória a Deus, testemunho fantástico de cuidado de Deus, e assim vários outros estão aqui. Se nós tivéssemos mais tempo, eu até poderia desafiar 1 ou 2 irmãos para contar um testemunho bem rápido aqui, de como Deus curou, de como Deus tratou, de como Deus sustentou. Mas essa manhã eu queria que nós orássemos para nos arrependendo. Existe um lugar secreto em Deus, em que você pode ter acesso a esse lugar no seu secreto em Deus, que você pode rasgar o seu coração para Deus. Feche seus olhos. Você tem muita liberdade, sabe, irmãos? Muita liberdade. Se você quiser ficar sentado, você pode ficar sentado. Se você quiser se levantar, você pode se levantar. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Enfim, você tem muita liberdade. Eu queria assim, uns minutinhos só. Você e Deus, você e Deus. Só você e Deus. Abre o seu coração para o Senhor. Retira agora as suas vestes para o Senhor, a sua reputação. Deixa Deus agir, deixa Deus agir. Se você quiser vir aqui à frente, sinta-se na liberdade. Ninguém vai impor as mãos sobre você, mas você tem muita liberdade no Senhor. Eu queria que nós tivéssemos esse tempo de liberdade na presença do Senhor. Deus, meu Deus. Oria lamarala sorie. Tu és tudo que eu mais quero, Senhor, meu Deus, meu Deus. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Fala para Ele, Pai. Pai, eu amo
buscamos Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, num lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero ver. Meu Deus, oh Senhor, Pai, nós nos oramos, ó Deus, nós nos achegamos a Ti, Senhor. Enquanto indivíduos, nós nos arrependemos dos nossos pecados, dos pensamentos, ó Deus, contrário à Tua vontade, das atitudes, ó Deus, dos gestos, ó Pai, às vezes do nosso comportamento. Tem de misericórdia de nós, Senhor, tem de misericórdia, Pai. Eu creio, ó Deus, que Tu és um Deus de restauração, de reconciliação. E essa manhã eu creio que o Senhor quer reconciliar alguns corações aqui, Deus. Nós oramos, ó Pai, enquanto igreja. Quantas vezes nós negligenciamos, ó Deus, a compreensão, o amor, o respeito. Tem de misericórdia, Senhor. Quantas vezes, ó Pai, nós julgamos as pessoas. Quantas vezes, ó Deus, nós questionamos as pessoas. Ah, Senhor, tem de misericórdia, tem de misericórdia. Enquanto nação, ó Pai, o que nós temos feito? Quanta imoralidade, Deus. Quanta imoralidade, Senhor. Quanta corrupção, Deus. Quanta mentira, Pai, nós temos visto. Tem de misericórdia. Quanta violência, Deus. Quanta droga, ó Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, nos ajude, Deus, nos ajude a nos posicionarmos em Ti. Nos ajude-nos, ó Deus, a termos um coração, ó Pai, sensível ao Senhor, sensível à Tua voz, sensível aos Teus mandamentos, sensível à direção do Senhor. Nos torne, Deus, uma igreja, ó Pai, responsável, uma noiva, Deus, uma noiva com as suas vestes brancas, uma noiva, ó Deus, que espera o noivo, uma noiva, ó Pai, que tem o azeite, que tem as lamparinas, uma noiva que está, ó Deus, sedenta pelo Senhor. Oh, Ele amará lá sorie. E tudo que eu quero ir mais fundo, oh, leva-me mais perto, meu Deus, onde eu Te encontro, meu Deus, num lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. oh Espírito Santo, nós Te adoramos, Te adoramos. Senhor, meu Deus, Pai, nós oramos, ó Deus, essa manhã, Te bendizemos, ó Pai, pelo momento maravilhoso que o Senhor nos trouxe aqui, que tivemos aqui. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor abençoe o Teu povo. Você que está em casa, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família.
Nós já estamos dispensados, pessoal. Nós já estamos terminados. O pessoal do louvor vai cantar mais uma canção. Se você quiser ficar no seu tempo aí com Deus, sinta-se na liberdade. Mas nós já estamos encerrados. Que Deus abençoe você, que você tenha aí um excelente domingo. Em nome de Jesus. Minhas lamparinas estão acesas.